início a esse estudo abençoado desse livro que eu comecei a ler. Eu achei muito interessante e eu senti no coração de dividir com vocês em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Já vamos dar início ao nosso estudo, que Deus tem bastante bênçãos para falar aos nossos corações. Deus tem muitas revelações, né, para os nossos corações, né? Vamos começar no prefácio, só para você entender um pouquinho do que esse livro vai falar, em nome de Jesus. Eu até anotei uma parte dele que me chamou muita atenção e eu quero dividir aqui com você. Aqui no prefácio ela fala o seguinte: está acontecendo uma guerra espiritual. A batalha é intensa e bem real. Satanás está tentando agressivamente roubar e destruir nossos filhos, nossa família, a nação e o mundo. Entretanto, o crente tem armas poderosas contra os poderes das trevas. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 10:4, as armas com as quais lutamos têm poder para destruir fortalezas. Lá em 2 Coríntios 10:4, tá bom, minhas irmãs? Diz, as armas contra as quais lutamos têm poder para destruir fortalezas. Quais são estas armas divinas? Elas são a palavra de Deus, a oração e o nome de Jesus. Essas são as armas poderosas e divinas que nós temos. Quando as mães oram, é um livro sobre o uso dessas armas divinas pelas mães. Este livro proclama poderosamente a vitória que é nossa quando oramos. As histórias contadas aqui são sobre mulheres que apenas leem, não que apenas leem sobre a oração, ouvem fitas sobre oração ou até mesmo vão a seminários, reuniões, né, sobre oração, mas que verdadeiramente oram. Elas creem na promessa de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essas mulheres preenchem as lacunas de outros, sabendo que suas orações fazem uma diferença eterna. Este é um daqueles raros livros que você não consegue deixar de ler porque traz esperança, um profundo amor e confiança no Senhor. Aqui quem escreveu esse prefácio foi a Fernand Nichols. Nem sei se eu pronunciei corretamente, mas foi essa mulher, ela é uma fundadora, né, que criou o grupo Mulheres em Contato. E aqui só foi um pedaço do que eu li do prefácio, só para você entender mais ou menos do que o livro fala. E se você está ouvindo algo além, é carro de anúncio na rua, tá bom, minhas irmãs? Mas aqui há algo muito interessante que Deus fala aos nossos corações, que esse livro, eu creio, em nome de Jesus, venha nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre orar, sobre essa intercessão que a gente levanta para os nossos filhos, a nossa família, de um modo geral, em nome de Jesus. E no capítulo 1, minhas irmãs, o capítulo 1 fala sobre um coração de mãe. Olha, é muito interessante. Um coração de mãe. Esse é o nosso primeiro capítulo de hoje. Um forte instinto materno. Um coração de mãe. E no primeiro capítulo, ela fala algo muito interessante sobre esse instinto materno. Depois que você vira mãe, esse instinto materno de proteção, né? É algo assim que às vezes a gente não sabe controlar. E é uma coisa muito importante da gente saber o momento certo de agir. E aqui, nesse primeiro capítulo, ela conta a experiência de uma mulher, né?
que ela tem 2 filhos, e ela tem um filho na faixa etária de 7 anos e uma filha de 20 anos. A filha foi morar num lugar diferente, a 6 horas de distância dela. E como ela é tímida, ela não sabe, né, interagir com as pessoas. E ela liga chorando pra mãe dela, que ela não consegue fazer amizade, que ela não consegue interagir com as pessoas, né? Ela tem essa dificuldade por causa da timidez. E ela chora toda vez pra mãe dela: mãe, eu não consigo e tal. E a mãe, com o coração apertado, sempre o quê? Fala pra ela: olha, filha, não vai dar tudo certo, você vai conseguir. Pra o quê? Pra ela não desistir. E o outro filho dela, de 7 anos, está no hospital, né? Era pra ele estar entrando no ensino no primeiro ano, né, da escolinha, mas ele está no hospital, que o médico diz que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Então, essa mãe, nessa situação da filha longe, não sabendo lidar, da filha passando por essa situação de, vamos dizer, como se ela se sentisse excluída, que ela não consegue falar com as pessoas, e do filho no hospital. Como está o coração dessa mãe, né? Como é que está o coração dessa mãe? Talvez a história sua não seja desse jeito, né? A sua história seja o quê? Talvez você está passando uma situação diferente. Por mais que cada mãe tenha uma faixa etária, né, de filhos, né, desde materno, bebê, até mesmo adulto, né, toda mãe passa por essa situação difícil, quando o coração fica apertado, que você quer resolver os problemas, que você quer, meu filho está passando uma situação, eu quero ajudar, mas eu não posso ir lá. E o que a gente faz, né? Então, essa situação talvez pode ser similar. E aí o que ela diz no livro: as situações acima lhe parecem familiar, que é o que eu contei dessa história dessa mãe, dessa mulher. O seu coração alguma vez já doeu tão intensamente por seu filho que você chegou a pensar que ele fosse explodir? Já aconteceu isso com você? Essa é a pergunta que ela faz. Seu coração já doeu tanto que parecia que ia explodir? Numa situação que você falou: nossa, Senhor, como é que eu faço? E a preocupação de você, aquele instinto de querer fazer alguma coisa e você não pode. Então, é essa situação. Ela escreve mais: nós, como mães, seja qual for o estágio, né, da maternidade, desde bebê, né, quer estejamos experimentando as delícias e os temores de sermos responsáveis por nosso primeiro filho, ou zanzando por um ninho vazio. Isso acontece, né? Quando a gente pensa em ser mãe, né? A gente passa por aquele estágio, né? Aquela preocupação, nossa, quando a gente tá grávida, já tem o quê? 1000 planos. Meu filho, ele vai ser assim, eu vou vestir ele desse jeito, vou fazer desse jeito, eu quero que ele coma isso, eu quero que ele faça isso, eu quero... Às vezes até tá pensando já na faculdade, pra você ver como a mãe é, né? A gente às vezes tem esse instinto de estar sempre preocupada com o filho, preocupada com o que ele está fazendo, aonde ele está. Isso é um instinto que você tem. Não quer dizer que é errado, não. A gente tem aquele instinto de querer proteger, de querer zelar, de querer cuidar. E às vezes a gente exagera, né? Às vezes a gente tem esse negócio de querer resolver com as nossas próprias mãos, de querer resolver do nosso jeito. Acontece muito. Muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente quer resolver porque a gente acha que a gente pode, que a gente consegue, que a gente tem condição, que a gente vai ser melhor assim. E às vezes a gente esquece de quem? De Deus. Esquecemos da primícia: orar. O que a gente vai aprender? O poder da nossa oração. Nós somos limitadas. Como mães, somos limitadas. Temos as nossas dificuldades, mas a sua oração vai além do que você imagina. E aqui, nesse primeiro capítulo, eu achei muito interessante a forma que ela coloca o forte instinto materno. A gente tem esse forte instinto de querer proteger, de querer ajudar.
Mas será que a gente está fazendo do jeito certo? E aí ela conta a história de quem? Daquela primeira mulher que orou. A primeira citação da mulher a primeira mulher que orou na Bíblia, que fez uma oração para pedir um filho. Você sabe quem é essa mulher? Sabe quem é essa mulher que orou a Deus, que foi a primeira mulher que fez uma oração? Essa mulher é a Ana. A história de Ana é muito conhecida por nós, né? Ana não podia ter filhos, era estéril, enquanto Penina tinha filhos. E todo ano subia para oferecer, né, um sacrifício, mas ela voltava vazia, coisa e tal, até que ela tomou uma posição, até que ela se levantou. Essa parte a gente já conhece. E aqui ela estava respondendo para o servo, né? E aí ela derramou, estava orando por causa da minha grande angústia, né? Ela explicando pro servo de Deus sobre a vida dela, sobre o que ela, né, o que estava acontecendo, que ele achou que ela estava embriagada, estava meio que, né? Então, e ali ela explicou pro servo de Deus. Glória a Deus. Depois ela ter explicado, e aí Deus ouviu a oração dela. Deus ouviu, foi uma grande resposta de Deus para a vida dela. E entenda bem, ela recebeu resposta, ela foi abençoada, ela teve essa oportunidade, graças a Deus, de conceber, né, graças a Deus, o seu primeiro filho. E ela fez um voto perante o Senhor de entregar o filho dela a Deus. E uma coisa interessante, né, ela falou que entregou para Deus, certo? E a gente sabe quanto é difícil da gente entregar alguma coisa, né? Ainda mais sendo mãe. Ela entregou na faixa etária de 3 anos. Ela entregou o filho lá no templo, né? Para o Eli cuidar, né? Para que ele fizesse a obra de Deus. O quão foi difícil para ela. Nós como mães, é difícil a gente ficar longe às vezes dos filhos. A minha experiência foi tive que ir no dentista com uma só. Jesus, de partir o coração. E aí o que aconteceu? Uma delas teve que ficar com o papai, né? E aí ela vendo eu arrumar a irmã dela para poder ir. Ela foi, pegou a roupinha dela para me vestir ela também. Mamãe, coloca. E você falar para ela, não filha, você não vai e tal. E ela chorar, abraçar você, falar para você, olha, mamãe, quer ir. Então parte o coração. Eu chorei com ela também. Então imagina como também foi difícil para Ana. Mas ela o que? Cumpriu o voto dela. Mesmo sabendo que lá, né, no templo, existiam pessoas que não serviam de fato de verdade a Deus. Como os filhos de Eli, né? Eles não faziam a obra de Deus, né? Eles não conheciam Deus, né? Dessa forma que ela coloca, eles não conheciam a Deus. Então, nós como mães, a nossa preocupação, meu filho talvez vá se perder. Poxa, eu deixei ele lá na igreja, eu deixei ele fazer isso e ele vai se perder, a nossa preocupação. Não, meu filho tá com aquelas más companhias. Meu filho tá fazendo coisa errada, tá indo na casa daquela pessoa que eu não gosto. E às vezes a gente fica o quê? Preocupado. Claro, isso é um instinto de querer o quê? Proteger. De querer o quê? Ajudar. Essas são as 3 armas que Deus nos deu para você usar. Agora depende de quem essa situação mudar. Nós mesmos. Então entenda, você pode, você consegue, você é capaz. Use essas armas poderosíssimas, em nome de Jesus. Vamos dar início aqui, vamos continuar aqui. E aqui ela traz um trópico muito interessante. Aqui ela fala
sobre o poder da oração. Saiba que é muito importante você entender, ela coloca algo que eu achei muito interessante. Ela escreve assim: a oração muda o seu filho e muda você também. Da mesma forma que quando você investe ali na oração, fica ali, Senhor, eu não aceito, eu estou orando. Da mesma forma que você está orando para que Deus alcance, mude, transforme a vida do teu filho, uma transformação está acontecendo em você também. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente precisa ser mudadas, precisamos ser transformadas. Porque existem certas situações que, se for a gente usar a nossa força mesmo, a nossa vontade mesmo, a gente troca os pés pelas mãos, né? Essa expressão acaba fazendo onde era uma situação simples resolver, Deus falando, a gente orando ali, Deus operar, a gente acaba virando uma bola de neve. Às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa maneira, porque a gente acha que a gente consegue. Falando, murmurando, reclamando, não é desse jeito, meu irmão. Esse universo materno, às vezes é difícil para muitas entenderem. Por causa do quê? Desse instinto de proteção. Esse instinto, às vezes, acaba o quê? Nos impedindo de ver o trabalhar de Deus na nossa família, na nossa vida e nos nossos filhos. Por quê? Porque a gente quer resolver do nosso jeito. A gente deixa o quê? A nossa vontade prevalecer a vontade de Deus. E aqui, esse é o poder da oração. Quando você ora, Deus transforma você e transforma o seu filho. Às vezes a gente não percebe a transformação que acontece em nós, mas acontece. Acontece um grande mover de Deus nas nossas vidas. Às vezes era pra gente reclamar e às vezes a gente nem percebe. A gente fica calada. A gente não percebe que a gente mudou. Lembra como você era antes? Nossa, eu reclamava, eu murmurava, eu xingava, eu fazia isso, fazia aquilo, resolvia do meu jeito. Mas quando eu comecei a orar, muita coisa mudou na minha casa. Então é o poder de Deus agindo em você e através de você. E aqui, muito interessante, uma outra coisa que ela também, um outro tópico que ela coloca, é os nossos problemas com a oração. Às vezes o que acontece? A gente tem aquele problema de achar que é culpa nossa. Não, essa situação está acontecendo porque é culpa minha. Eu fiz isso acontecer. Essa é porque eu não falei, era para mim ter falado. E às vezes a gente acaba perdendo tempo com o quê? Com o que era pra gente estar orando. Não, Senhor, liberta, transforma. E a gente tá o quê? Fazendo aquela oração de culpa. Não, é culpa minha essa situação. Eu não dei tempo, eu não me dediquei a cuidar deles. Eu não me dediquei a falar. Às vezes ela até mesmo coloca a expressão, né? Às vezes a gente se compara a Marta. A gente se compara que está se preocupando com os afazeres, com as outras coisas, e esquecemos de cuidar dos nossos filhos, e esquecemos de dar tempo para eles. Mas não é assim, meus irmãos. Existem certas situações que às vezes a gente acha que a gente está resolvendo do nosso jeito. Mas aprenda agora diferente. O que eu quero trazer nesse livro para você? Que agora é hora de você começar a fazer diferente. É algo que Deus colocou no meu coração, que às vezes nós erramos em situações aonde era pra gente orar, a gente está agindo. E aonde é pra gente agir, a gente não faz nada. Entenda que há tempo para todas as coisas. E a lição de hoje, que Deus quer falar aos nossos corações, é aprender com Ana. Mesmo Ana sabendo como estava lá, como é que eram os filhos de Eli, porque assim, todo mundo sabia. Não tinha como negar, não tinha como falar, não. O pessoal via, as pessoas viam como eram os filhos de Eli. E ela, como mãe, talvez se preocupava. Talvez, Senhor, será que eu fiz o certo, deixar meu filho lá? Senhor, será que eu estou fazendo desse jeito? Será que está sendo certo, Pai?
Aprenda, minha irmã, a ser uma mulher de oração. Ana, na Bíblia não relata muito sobre o que aconteceu depois, porque a Bíblia é resumida. Mas a gente pode entender que Ana, todo ano ela levava lá uma roupinha diferente para Samuel, uma túnica, né? E hoje a gente fala como roupa, né? Mas todo ano ela ia lá, levava a roupa para ele, cuidava dele, né? Ao modo dela. Então todo ano ela estava lá. E o resto do ano, o que ela fazia? Orava. Olá, Senhor, guarda meu filho. Eu ofertei ele ao Senhor para que ele possa fazer a tua vontade, para que ele não saia do teu caminho, para que ele seja um homem segundo o teu coração, um profeta do Senhor. Então, o que ela podia fazer por ele era orar. O que você pode fazer pelo seu filho hoje? É orar. Talvez seja difícil para você, porque você está vendo a situação acontecer. E o seu instinto maternal quer o quê? Resolver. Não, você não vai fazer, quer ir para cima, quer bater. Às vezes, minha irmã, às vezes você só vai ganhar essa briga na oração. Às vezes sim, é na oração. Às vezes você tem que fazer alguma coisa, sim, mas peça sempre a direção de Deus. Não queira fazer do seu jeito, da sua maneira, achando que você sabe o que está fazendo. Não, peça a direção de Deus. Lembre-se, estamos em constante batalha espiritual. Estamos em uma guerra espiritual, onde o inimigo quer o quê? Destruir, matar, roubar e destruir. E o que você tem feito de diferente para que na sua casa, nos seus filhos, não tenha acontecido isso? As armas com as quais lutamos têm poder para destruir fortalezas. Quais são essas armas? A palavra de Deus, a oração e o nome de Jesus. Você tem que usar essas 3 armas, irmã. Quer vencer essa situação? Quer ver o seu filho na presença de Deus? Quer ver a sua casa mudar? Então use essas 3 armas poderosas, que você vai vencer em nome de Jesus. E tenha certeza, minha irmã, como em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Não é algo é instável, não, será que vai, será que não vai? Não, é firme, que você não sabe. Então Deus tem grandes coisas maravilhosas para nós, coisas grandes e firmes para você. Só que você tem que o quê? Clamar. Usar as 3 armas poderosas: a palavra de Deus, a oração e o nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? É bênção de Deus para nós. É bênção de Deus para você. Amém? Eu creio que esse livro vai te ajudar, como está me ajudando. Olha, cada vez que eu leio um capítulo, eu tenho aprendido algo interessante. E eu quero estar dividindo aqui com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Saiba que quando você ora, a sua vida também é transformada. A vida do seu filho também é transformada. Deus opera nos dois. Que Deus possa transformar você e a sua família em nome de Jesus. Quando? Quando você orar, mamãe. Essa é a chave. A oração. Você tem essas 3 armas poderosas. Agora use. Use essas armas. Não fique fazendo do seu jeito, achando que você sabe, que você pode. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, minha irmã. Se Deus está te dando essas 3 armas poderosas, use. Use e abuse. Use, mas com fé. E creia. Não creia no que seus olhos naturais estão vendo. Poxa, eu estou orando, mas meu filho não está. E é uma das coisas que até mesmo ela coloca nessa última parte dos nossos problemas com a oração. Que ela coloca assim que tem mães que oram, que estão orando há anos, que ainda não viram a situação mudar. Mas entenda bem, irmã,
tudo tem o tempo certo das coisas. Há tempo para todas as coisas. Deus trabalha do jeito dele. Às vezes a gente não entende. Mas Deus tem o jeito dele de trabalhar. No nosso coração e no coração do nosso filho. Ou filha, ou marido. Saber que você é uma intercessora do Senhor. Que Deus conta com você para a sua casa ser alcançada. Em nome de Jesus. Que é momento da gente orar. A nossa batalha é espiritual. A sua batalha não é carnal. Não é batendo boca com seu filho que você vai resolver a situação. A sua batalha é espiritual. É joelho no chão, minha irmã. É orar, é clamar. É mover o céu através da tua oração. É fazer ali, ó. Senhor, eu não aceito, eu vou continuar aqui firme. Você vai ver, minha irmã, milagres acontecerem em nome de Jesus. Um beijo para todas vocês. Olha, foi muito bom dividir esse capítulo com vocês, esse prefácio. Quando eu li, Deus já falou no meu coração, divide com essas irmãs, divide lá no grupo. Eu fiquei assim, eu falei, Senhor, será? E Deus falou, não, faça. Aí eu falei, não, então vamos fazer em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar fortemente a sua vida, que Deus possa edificar a sua casa, a sua família em nome de Jesus. Esteja firme, minha irmã. Saiba que não será fácil, mas fique firme. Deus é com você em nome de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele falou o quê? Tende bom ânimo. Então continue firme, irmã. Continue firme. Tá difícil. A senhora não tá entendendo, tá difícil. Mas continue firme. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Continue clamando, minha irmã, que ele vai te responder. E ele vai anunciar coisas grandes e maravilhosas, firmes na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada uma em nome de Jesus. Muito obrigado pela companhia nessa manhã. Que Deus abençoe, meus irmãos.